O Visita na Record começa falando de economia, já estamos na metade do ano e a impressão é que 2024 está voando diante dos nossos olhos. E uma das preocupações é o que podemos esperar da economia no segundo semestre. Para a gente falar sobre as principais expectativas e como isso afeta o dia a dia dos consumidores, eu recebo o consultor econômico e professor José Rita Moreira. José Rita, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Obrigado pelo convite, Pasquim. Prazer estar aqui contigo. Antes da gente começar esse bate-papo, vou te convidar para assistir uma reportagem que tem um pouco a ver com essa nossa conversa. Quem vai ao açougue percebeu que a carne está um pouco mais barata. Segundo o IBGE, a redução no preço foi de 7% nos últimos 12 meses. O motivo é o aumento na produção, que deve ultrapassar os 30 milhões de toneladas esse ano. No açougue, todo mundo tem a receita certa. A carne moída que o José comprou vai fazer parte do prato do jantar. Molho vai para macarronada. É bom o macarrão com molho de carne moída, né? Ó. Na casa da Maria, vai ter torresmo. E a dica para deixar o toucinho crocante é fritar na panela de pressão. Eu vou fazer na panela de pressão, né? Vou colocar o óleo, frito ele, depois eu tampo com a panela, vai tirar a borracha. Tira a borracha, depois você vai fritando. Vai fritando, depois você dá uma olhadinha, uma, duas vezes, na segunda vez já tá ótimo. Roosevelt é do Uruguai, país que tem tradição em carne de qualidade. Ele comprou costela bovina. Como é que você vai fazer essa costela? Assada, com carvão. Uruguaio é bom de carne, hein? É, bom demais. Os três concordam que o preço tá bom, mas pode melhorar. O preço é bom. E você pode comprar. Deu uma melhorada o preço? Sim, dá para comer. Matar a fome. Tá bom, né? Dando para comprar. Tá dando para comprar? Vai ficar sem comprar não, né? O que o senhor tem achado aí dos preços? Tá bom o preço, tá ótimo. Tá dando para comprar carne sem problema? Se baixar um pouquinho mais é melhor. Aí é bom, né? Ainda tá meia cara ainda. A expectativa é de queda, o que já começou segundo o IBGE. Nos últimos 12 meses, a carne ficou 7% mais barata. O motivo é a maior oferta do produto. A produção das três principais carnes do país, bovina, suína e de frango, deve ultrapassar 30 milhões de toneladas em 2024. Um crescimento de quase 4% na comparação com o ano passado. Além da oferta no mercado interno, as exportações também devem crescer 6,5%, chegando a quase 10 milhões de toneladas. Nesse supermercado em Ribeirão Preto, o gerente diz que o consumidor tem sentido a queda nos preços. No geral, ao longo desse ano, os preços estão bem comportados e à medida que os dias passam, a negociação vem melhorando. A necessidade de se colocar cada vez mais volumes tem feito com que os preços até recuem. Bom para o consumidor que está tendo essa oportunidade de adquirir uma carne mais barata e poder fazer uso ao longo do dia, e isso não está provocando elevação de preço, Até quando isso dura, a gente não consegue mensurar. No ano passado, cada brasileiro comeu em média 32 quilos de carne. São 3 quilos a mais na comparação com os anos da pandemia. Só que ainda não voltamos à marca de 2018, quando o consumo foi de 35 quilos de carne por pessoa. Isso se levarmos em conta apenas a carne bovina. Na soma com as demais proteínas, o consumo médio do brasileiro chega a 78 quilos por ano. Ficamos atrás dos Estados Unidos, Austrália, Argentina e Israel. Segundo esse economista, apesar do aumento das exportações, a carne que fica contribui para a queda nos preços. É um resultado que influencia na vida de muitos brasileiros, porque o preço da carne caindo, isso realmente impacta no consumo, a expectativa é que se venda mais carne e, pelo que os produtores estão estimando, 35% dessa demanda maior vai para fora, vai ser exportada, aproveitar o dólar alto. Mas pelo menos 20% disso vai ficar aqui no mercado interno, ajudando a contribuir para essa redução de preços. Zé Rita, para quem está nos acompanhando em casa, e aí, será que de fato no segundo semestre a gente vai ter mesmo mais queda ou será que com essas exportações o negócio pode mudar? Pois é, Pasquim. O alimento do gado bovino, por exemplo, mesmo do suíno, que o principal é a soja e o milho, eles caíram de preço. Esse é um dos fatores que contribuíram para a redução do preço. E um outro fator também é que
costumeiramente, no meio do ano, existe uma queda no preço, porque eu tenho um excesso de produção, a safra acontece, ao mesmo tempo que o consumo não é tão explosivo quanto em outras épocas do ano. Tá? Então é natural que essa acomodação aconteça, ainda mais culminando com essa superprodução, que nós tenhamos uma queda de preço aí que foi registrada. A tendência para os próximos meses, eu acredito que até setembro, talvez outubro, é permanecer como está e talvez até ainda uma melhora. A partir daí, entra as festas de final de ano e naturalmente nós vamos ver aumento dos preços, sim. Quando a gente fala de economia, né, é exatamente uma cadeia, como você explicou. A carne está mais barata, mas tem um motivo ali. A soja, né, o milho que alimenta ali os animais, eles tiveram queda e aí, consequentemente, a produção fica mais barata, chega mais barato para o consumidor. E é isso que essa consciência, né, econômica, né, que talvez ainda muitas pessoas não consigam entender, né? Por isso que a gente sempre fala que economia deveria ser disciplina na escola, né? Para que as crianças ali desde pequenas pudessem entender. Nós falamos da carne, mas isso também acontece com outras culturas, né? Por isso que a gente vê essas oscilações no supermercado, a dona de casa principalmente, preço da batata, cebola, tomate, eles vão oscilando de acordo com esses movimentos. Exatamente. No caso dos hortifruti, né, como você bem disse, eles sofrem uma influência climática direta, né? Então, a falta de chuva compromete, você precisa fazer irrigação artificial, isso deixa mais caro os produtos e nem sempre eles são tão bonitos, tá? Agora, na cadeia do agro como um todo, a gente imaginar que, como eu disse, já que eu falei de soja, milho, por exemplo, esses itens eles precisam de adubos, herbicidas, defensivos, tá? Isso é cotado em dólar. Aí que entra a cotação atual do dólar, que é um grande risco que nós estamos vendo aí, que por outros fatores está se mantendo alto, só que o produtor vai pagar caro, tá, para os tratos culturais de gerar o produto. Teoricamente, isso deve gerar um reflexo no preço final, então os preços podem aumentar em função disso. Tá? Então, também é ficar de olho. Esse plano safra que aconteceu, que foi divulgado agora, interessante, os volumes significativos, porém as taxas de juros cobradas ainda são muito altas, elas se equiparam até ao que os bancos privados estão oferecendo, quer dizer, não existe uma grande vantagem nesse sentido. E apesar disso, existe sim um esforço para que a gente busque novamente o equilíbrio, que possa favorecer tanto a dona de casa quanto o empresário, o agricultor. Nossa região pulsa agronegócio, sabe bem disso, né? E é isso que nós estamos vendo aí. Eu acho que algumas medidas poderiam ser tomadas para provocar um reflexo no dólar, que por consequência baixaria os insumos e por consequência baixaria o preço. Como você bem disse, é uma cadeia. É uma cadeia, né? Uma coisa que é um ciclo ali que, se fechado, certinho, rodando, vai estar tudo certo. Bonito. Zé Rita, você falou que a nossa região é uma região que tem aí uma relevância muito grande no agronegócio, que a gente sabe bastante. Recentemente, até um levantamento da Fundação SEAD, né, ligado ao governo do estado, apontou que as regiões de Ribeirão Preto e Franca, elas lideraram, né, o ranking do PIB estadual, né, em crescimento. Se a gente for analisar essas duas cidades, né, a gente tem ali situações parecidas, né, de acordo aí com o IBGE, que a maioria desse crescimento está ligada ao setor de comércio e serviços, só que Franca tem um pouco mais de destaque ali para a indústria, né? Exatamente. Ribeirão muito forte na área de comércio e serviços, com destaque para a área de tecnologia e área de educação, onde nós somos muito fortes e isso está crescendo cada vez mais aqui. Isso tem contribuído decisivamente para esse destaque. Tá? E Franca também faz o seu dever de casa. Franca montou um centro comercial interessante lá, que tem atraído pessoas da região também para suas compras. A área de serviço também vai muito bem. E paralelo a isso tem a indústria, né? A indústria calçadista, que tem todo o seu sacrifício aí que nós temos acompanhado, mas ela se mantém firme, ela se mantém vitoriosa. Poderia ser melhor, né, do que está, caso houvesse mais incentivos, mas ela faz muito bem o seu dever de casa. E é isso que nós estamos assistindo nesse momento. Zé Rita, agora, apesar da economia, né, como a gente disse, ser um ciclo, às vezes ela sofre algumas interferências, né, políticas, e isso também acaba, de certa maneira, ou sendo positivo ou negativo, muitas vezes. Pois é. Eu trabalho muito com fundos internacionais que investem no Brasil
E o que eles têm dito é o seguinte: o Brasil está fora do radar neste momento. Não existe investimento. Por quê? Porque não existe seriedade das nossas instituições para poder honrar contratos. Tá? Existe um exacerbado índice de judicialização dos processos, tudo vai para o judiciário. Tá? Nós temos uma Câmara e um Senado que realmente não se esforça o suficiente para olhar a sociedade. Então inclusive isso explica parte do que está acontecendo com o dólar. Quando nós tivemos uma fuga de dólares do Brasil para fora, tá? Esvaziou aqui. Então quando esvazia, oferta e procura, né? A oferta vai lá embaixo, o preço vai lá em cima. Tá? E no momento em que tem uma Selic de 10,5%, que supostamente é extremamente atraente para vir o capital para cá e aproveitar essas taxas de juros, só que a taxa de risco do Brasil ainda é muito grande. Isso precisaria ser trabalhado para poder reverter. Enquanto isso, a gente vê disputas, como você disse, política, né, com o Banco Central, um não gosta do outro, etc. E, enfim, mas eu procuro ver numa outra dimensão. Vamos ver o que é melhor para o país, o que a gente pode fazer. Então, eu acho que se esse assunto político que nós acabamos de falar achar uma solução meio termo, o reflexo disso pode acontecer no próprio dólar, que vai acontecer nos fertilizantes defensivos, que vai acontecer nos alimentos, que o consumidor vai pagar mais barato. Nas últimas semanas, por exemplo, né, a gente teve aí aumento também do preço da gasolina, aumento do preço do gás de cozinha, né? E aí isso acaba, de certa forma, onerando um pouco a produção em alguns setores, né? Bom, com certeza. Dizem que o preço da gasolina tem sido mantido artificialmente nos patamares já há quase um ano sem aumento, e tem uma defasagem aí de quase 14% no preço da gasolina, quando o governo resolveu se isolar do PIB, que é o preço de paridade internacional, PPI, né? E ele resolveu esquecer o que acontece lá fora, vamos tratar o nosso. Não tem como tratar gasolina dessa forma. Tá? Então, houve esse aumento agora. A questão do etanol também, ele acompanha, não tem como ser diferente. E, além disso, com o dólar do jeito que está para exportar açúcar, está uma maravilha. Então, o usineiro privilegia a produção de açúcar em detrimento do etanol. Não vai faltar etanol, mas a oferta não será tão grande o suficiente para baixar o preço. Tá? Então, esse é cadeia, não tem jeito. Mas então quer dizer que a gente pode, de repente, ter aumento de etanol? Podemos ter um aumento do etanol, sim. Porque o plano safra, como eu disse, né, está com juros muito altos, não vai ser possível segurar muita coisa. Se não houver algum outro tipo de mecanismo que permita baixar o preço, talvez a gente vai ter, de uma forma discreta, não tão intenso quanto na gasolina, mas um pequeno aumento aí deve acontecer também no etanol, até porque parte do etanol ele faz parte da gasolina, né? Então ele tem carrega, ali a porcentagem. Ele carrega. Verdade. Então, eu acho que pode ter surpresa, sim. E, só concluindo, 80% da produção nacional é transportada por rodovias. Então, o que nós vamos comprar no supermercado, ele chegou através de um caminhão, de um veículo, etc. E o combustível subindo vai provocar o efeito no supermercado. É um efeito cascata mesmo. Zé Rita, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. É sempre bom ter aí seus esclarecimentos, que a gente consegue dar uma amplitude maior e explicar para quem está nos acompanhando de uma maneira bem fácil, bem didática. Obrigado pela oportunidade, eu acompanho todo sábado vocês lá. Parabéns pelo programa. Obrigado, Zé Rita. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.